Boa noite aos seguidores do canal João Marcelo. Estou gravando esse vídeo porque eu acho que a ocasião merece a gravação. Como todos sabem, eu, João Marcelo, o Marco Leal e o Jordano Mazzutti, nós estamos envolvidos na investigação do caso Varginha e procuramos todas as testemunhas civis e militares que teriam envolvimento com essa história, E uma das principais é o Tenente-Coronel Olímpio Vanderlei dos Santos, que teria comandado toda a operação de retirada da criatura já morta do Humanitas, e depois o transporte até a SpaceX, depois até a Unicamp. Já há algum tempo, eu creio que uns 2, 3 anos, a gente conseguiu localizar o Tenente-Coronel, hoje Coronel da Reserva, Olímpio Vanderlei dos Santos. Nós conversamos com ele em 2 ocasiões por telefone, nos atendeu muito bem, com muita educação, foi muito prestativo, muito atencioso no telefone, muito educado e muito solícito, E ele concordou em gravar ele concordou em encontrar conosco para uma conversa, apesar de já ter adiantado que nada houve, nada ocorreu, dentro do que os ufólogos alegam que aconteceu, Foi mais ou menos agendado esse primeiro encontro, ele depois desistiu, aí nós insistimos novamente com ele, ele concordou em encontrar com a gente pela segunda vez e depois desistiu. Após muita insistência, ele concordou em responder algumas perguntas nossas, perguntas da gente, Me desculpe pelo erro, pelos erros, porque eu estou viajando hoje o dia inteiro, estou um pouco cansado, mas eu acho que eu queria soltar esse vídeo logo. Ele concordou então em responder perguntas nossas, Eu, Marco Leal, Jordano Mazzutti, formulamos 15 perguntas que nós achamos pertinentes. E eu vou então prosseguir aqui, e aqui está o celular, Eu tenho ele no meu WhatsApp, o Olímpio, o Vanderlei. E essas perguntas foram enviadas pelo WhatsApp e respondidas pelo WhatsApp. A primeira pergunta. Ficamos muito orgulhosos e ao mesmo tempo muito curiosos quando o senhor compartilhou em seu Facebook o singelo vídeo que produzimos sobre o caso Varginha, chamado Varginha Minuto a Minuto. Qual o motivo deste compartilhamento? O senhor acredita que algo extraordinário tenha ocorrido em Varginha em janeiro de 96? Ele começa a responder, João Marcelo, boa tarde. Essas respostas foram dadas ontem, à tarde, no fim da tarde. Então a resposta à primeira pergunta que eu acabei de ler, de dizer em voz alta. Em 1996, meu nome foi associado a uma suposta captura de um ET em Varginha. Sempre que surge alguma notícia sobre o assunto, eu tenho curiosidade de assistir e compartilhar. Foi dentro desse enfoque que eu compartilhei seu vídeo. Eu não sei se ocorreu algum fato extraordinário em Varginha, em janeiro de 1996. O que eu posso afirmar se caso tenha ocorrido, eu não participei nem tomei conhecimento da participação de nenhum de meus subordinados. Foram 15 perguntas. A pergunta número 2. Como esse assunto foi tratado dentro da ESA na época? A ESA é a Escola de Sargento das Armas, de Três Corações. Eu não falo em nome da ESA, mas quanto a mim, recebi o assunto com preocupação e ceticismo. Terceira pergunta. Por qual motivo essa história surgiu na época? Eu não sei como e nem por que essa história surgiu. Quarta pergunta. Numa conversa anterior por telefone, o senhor me disse que estava vendo TV e viu seu nome divulgado no programa Fantástico da TV Globo. O senhor nos disse que na mesma hora ligou para o General Lima, comandante da ESA. Pode relembrar esse episódio? Qual foi a sua reação do General Lima? Eu estava em casa num final de semana quando recebi uma ligação telefônica de um companheiro perguntando se ele estava assistindo televisão.
Diante da resposta negativa, ele falou para eu ligar a televisão, porque estava passando uma reportagem onde o meu nome estava sendo citado. Assisti a reportagem e após liguei para o meu comandante relatando o fato. Ele mandou que eu procurasse na segunda-feira pela manhã. Conversei com ele e recebi a ordem de prosseguir nas minhas atividades normais, e foi o que eu fiz. Quanto a mim, a minha reação inicial foi de preocupação. Quinta pergunta. Quais problemas a exposição do seu nome na época trouxe para o senhor? O senhor era incomodado por jornalistas? Teve a sua privacidade e intimidade prejudicadas? A resposta. A exposição de meu nome não me trouxe nenhum problema, visto que eu prossegui em minha rotina normal de trabalho. Normalmente os jornalistas procuravam a ESA e as respostas para as perguntas eram dadas pela seção de relações públicas da escola. A minha privacidade e a minha intimidade nunca foram prejudicadas. Sexta pergunta. Naqueles dias, segundo contam alguns moradores de Varginha, houve uma movimentação acentuada de caminhões da ESA pela cidade. Houve alguma razão especial para isso? Varginha era nosso suporte no tocante à manutenção de viaturas, de aquisição de alguns tipos de suprimento, de adestramento de alunos de alguns cursos. Então a presença de viaturas naquela cidade era sempre acentuada. Sétima pergunta. Um desses dias teria sido num sábado, quando a oficina que costumava fazer alinhamento e balanceamento dos veículos nos veículos da ESA estaria fechada. O próprio estabelecimento na época emitiu um comunicado dizendo que naquele dia 20 de janeiro de 96, num sábado, não executou nenhum serviço para a ESA. O senhor poderia esclarecer este ponto? Essa é a sétima pergunta, a resposta dele. Eu não posso precisar datas, mas como eu já falei, além de manutenção de viaturas, tínhamos outras missões em Varginha. Oitava pergunta. O que o senhor poderia dizer às pessoas que insistem em afirmar ou apresentar suposições, principalmente pela internet, de que a ESA participou de uma operação sigilosa de captura e transporte de criaturas estranhas em Varginha? Oitava pergunta. Eu posso afirmar que eu não comandei e nem participei de nenhuma operação de captura de ET em Varginha e não tenho conhecimento da participação de nenhum subordinado meu em nenhuma operação desse tipo. Nona pergunta. Numa entrevista para o canal Discovery, o assessor de imprensa da ESA, Major Causa, disse que o exército deu carona no casal de anões, que a anã estava grávida e que no hospital os dois foram confundidos com ETs. Por qual motivo ele deu tão extravagante declaração, já que o IPM, concluído pela ESA em 1997, 3 anos antes da entrevista de Causa, disse que o motivo de toda a confusão foi um cidadão conhecido pelo cunho de Mudinho, que tinha o hábito de ficar agachado. Essa declaração foi dada com o consentimento do comando da Escola de Sargento das Armas? Essa é a nona pergunta. Eu não vou comentar declarações de um companheiro, já que este assunto não foi tratado comigo. Qualquer comentário seria mera especulação. Se eu não estou errado, o IPM concluiu que as garotas perceberam esse senhor denominado Mudinho agachado em um canto e se assustaram. Décima pergunta. Temos depoimentos em áudio e vídeo de militares da ESA que detalham toda a história de retirada de uma criatura estranha, já morta, do Hospital Humanitas, no fim da tarde do dia 22 de janeiro de 96, e seu posterior traslado na madrugada do dia 23 para a SPSEX em Campinas. O senhor acha que esses militares podem ter inventado tudo isso para prejudicar desafetos dentro da ESA? Melhor dizendo, podem ter criado a história para jogar integrantes da ESA no furacão midiático que ocorria naquela época e assim prejudicá-los? Volto a afirmar que não vou comentar declarações de companheiros, já que desconheço o motivo dos comentários. Eu não acredito no motivo de prejudicar desafetos. Primeiro, porque isso não é uma norma de conduta entre militares, onde a ética, o profissionalismo e a sadia camaradagem são normais. E em segundo lugar, porque essa história não afetou a nenhum integrante da escola.
Informantes militares nos disseram que teria havido uma reunião na ESA logo após a retirada da criatura do Hospital Humanitas e que o senhor teria dito que era um extraterrestre, que a questão é secreta, segredo de Estado e que ninguém poderia comentar nada a respeito. O que tem a dizer sobre isso? 11ª pergunta, a resposta. Eu não participei de nenhuma reunião secreta sobre esse assunto, por isso acho no mínimo estranhas essas informações. 12ª pergunta. Por qual motivo o Centro de Comunicação Social do Exército não autoriza uma entrevista nossa com militares para ouvirmos a versão deles e esclarecermos de vez a questão? Já tentamos e não tivemos sucesso. O senhor não acha que o Exército ajudou a criar e alimentar este monstro, já que tentamos ouvi-los há quase 25 anos e não conseguimos? 12ª pergunta. Aquele foi até meio irônico, né, na minha visão. O Centro de Comunicação Social do Exército fez a sua parte, ou seja, cumpriu sua missão, instaurando um inquérito policial militar e informando oficialmente o que aconteceu. Acredito que existe uma atitude inversa e que vocês que estão tentando criar e alimentar um monstro imaginário. Penúltima pergunta. Em 2018, gravamos uma entrevista em vídeo com um militar da reserva do Exército Brasileiro. Em resumo, ele falou sobre 3 barracas sofisticadas dentro da ESA na primeira quinzena de janeiro de 96 e da presença de militares americanos. Após investigarmos e devido a inúmeras contradições, descartamos tal relato. Da mesma forma que ele mentiu, o senhor acredita que os militares da ESA que deram depoimentos aos ufólogos em 96 também mentiram? 13ª. Volto a afirmar que é difícil comentar entrevistas de companheiros, já que não sei qual foi a motivação para as mesmas. Partindo para o lado das hipóteses, eu me arriscaria a dizer que poderia ser um deslumbramento com a possibilidade de estar na mídia. Penúltima pergunta. Como um militar disciplinado e exemplar que sempre foi, se tivesse ocorrido algo incomum na época que afetasse a segurança nacional e se fosse dado ordens para manter o segredo, você o manteria até hoje? Em outras palavras, se algo ocorreu e foi um segredo de Estado, inclusive agora neste contato com o senhor, nada seria revelado? Eu volto a afirmar que não participei de nenhuma operação de captura de um ET, assim como esse assunto já é de domínio público. Evidentemente, como militar disciplinado e exemplar, caso tivesse recebido uma ordem nesse sentido, ela seria integrante cumprida, eu creio que ele quis dizer integralmente cumprida, né? Última pergunta. Supondo que algo extraordinário dessa natureza tenha ocorrido, conforme se divulga há quase 25 anos, o Exército Brasileiro teria documentação de todos esses alegados fatos, algo de valor estratégico e científico inestimável. No caso, a suposta captura de criaturas inteligentes de origem desconhecida fatalmente teria gerado robusta documentação. Quem teria acesso hoje a tal documentação, supondo que tudo tenha ocorrido? A partir do momento em que este assunto perdeu a classificação de secreto e foi disponibilizado nas redes sociais, acredito que para o Exército ele não tem nenhum interesse científico nem estratégico. E neste caso, creio que alguma cópia de todo esse assunto deve estar arquivado no Centro de Comunicação Social do Exército, o famoso Seconsex. Ele responde então às 15 perguntas. Ele responde as 15 perguntas e depois escreve outra mensagem, um abraço, eu respondo, obrigado. O senhor autoriza a divulgação dessas respostas? Eu perguntei se ele autorizava a divulgação, ele disse positivo, sem nenhum problema. E pronto, a gente se despede, um abraço, abraços. Ele sempre nos atendeu com muita educação. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo para... Nós temos que ouvir os dois lados, né, da questão. Né? Tem a versão dos ufólogos, tem a versão das pessoas que são citadas. E assim como o Olímpio, a esmagadora maioria das pessoas com quem a gente conversou, sejam testemunhas civis ou militares, né, militares da ativa da reserva, negam veementemente participação nos fatos alegados pelos ufólogos. Bom, pessoal, era esse o vídeo que eu queria deixar registrado, que eu acho muito importante, né? Modéstia à parte, eu acho algo importante que a gente conseguiu fazer o Coronel Olímpio responder essas perguntas, né?
Assim como nós conseguimos entrevistas históricas do Dr. Conrad Metz, está no canal, com o soldado Ricardo de Mello, conseguimos a escala de serviço do dia 20, conseguimos uma declaração histórica muito importante de um ex-bombeiro confirmando que realmente houve uma ligação 9 horas da manhã do dia 20, relatando um animal estranho no bairro Jardim André. Bom, a investigação continua, o caso caminha para 25 anos, estamos correndo atrás das informações, tomara que surjam mais novidades conforme forem surgindo, conforme a gente tem feito já, né? Eu aí, principalmente dos 5 anos para cá, junto com o Marcão e o Jordano Mazzuti, a gente compartilha tudo com todo mundo. Obrigado aí pela atenção, uma boa noite a todos.